Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas de adaptação escolar para alunos com autismo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 3 anos de idade. Hoje já está com 13 no Fundamental 2, graças a Deus muito bem incluída. E o que eu trago aqui é a minha vivência ao longo de uma década convivendo com autismo diariamente, sobre esses 3 aspectos, não é? E os desafios para que uma inclusão de verdade esteja acontecendo, não é? E o nosso tema de hoje é por que o autista não está chegando no Fundamental 2. Não é? Para quem me segue no Instagram, no Adaptação na Prática TEA, para quem nos acompanha aqui também no YouTube, já deve imaginar alguns dos motivos para que isto esteja acontecendo ou não esteja acontecendo, não é? Por que esse aluno não está sendo visto no Fundamental 2? E vou falar aqui, sobretudo nesse vídeo, falar desses temas, desses motivos, para que você, sobretudo, tenha uma reflexão e que possa mudar a sua realidade, caso você esteja prestes a não ver mais essa inclusão acontecendo, não é? A gente quer impedir ao máximo que isso aconteça e te dar estratégias para que essa realidade seja modificada, ok? Para o bem do aluno com autismo. E qual é o primeiro grande motivo para que por que esse aluno não está chegando no Fundamental 2, não é? A gente até vê alunos no Fundamental 2, mas aqueles alunos com um perfil diferente, não é? Às vezes aquele aluno que é um TEA com altas habilidades, e é um aluno sim que sofre muito, porque é um aluno que ele às vezes fica muito sozinho, ele é um guerreiro, não é? O aluno que chega no Fundamental 2 com o nosso quadro de inclusão que a gente vive, a nossa realidade de inclusão. Um aluno que chega no Fundamental 2 e consegue minimamente estar lá, ele é muito guerreiro, não é isso? E parabéns a esses alunos, não é? E com todas as dificuldades ele está lá, não é? Mas enfim, por que ele não está nem chegando lá, não é? Normalmente esse aluno que a gente vê lá no Fundamental 2 é aquele aluno que a família normalmente está muito engajada, ou a família tem um suporte terapêutico interessante, tem uma escola que abraçou a causa e uma escola que o abraçou, não é? Como indivíduo, e muitas das vezes é uma escola que já conhece esse aluno desde muito novinho, então por isso ele permanece no Fundamental 2, e a gente pode melhorar essa qualidade desse aluno no Fundamental 2, mas enfim, esse aluno já está lá. Agora, e aquele que nem chega lá? Não é sobre ele que a gente vai falar aqui. Por que ele não está chegando lá? E as formas para que ele passe a chegar lá, ok? Então, primeira grande falta, não é? É a falta de adaptação, não é isso? Afinal de contas, se o aluno ele tem peculiaridades e ele precisa de uma adaptação, não é? Essa adaptação já tem que estar sendo feita desde que se faz necessária, não é? E aí eu gosto muito de falar que essa adaptação não necessariamente é pedagógica, ela começa com uma adaptação social, lá ainda no início dos anos escolares, não é? No pré-2, na hora de sentar numa rodinha, a adaptação vai ser, por exemplo, trazer figuras para que a criança possa se engajar numa atividade de rodinha que é tão peculiar, que é tão simples para os alunos neurotípicos, mas para a criança do espectro é um grande desafio, não é? Exige a teoria da mente, exige a descrição, exige a fala, exige a vontade de se comunicar, que são tripés, não é, do espectro, que estão normalmente debilitados e que por isso a criança está no espectro. Então, fazer adaptação de atividades de engajamento social são fundamentais para que essa inclusão continue acontecendo, né? Comece a acontecer, na verdade, porque ela começa a acontecer nos anos iniciais, não é? Então, essa adaptação, primeiramente social, para depois o aumento dos vínculos sociais, e por isso que eu falo sempre que a família deve ao máximo evitar
que essa criança saia da escola, porque se desde muito cedo ela está na escola, ela já vai ter o grupo de amigos, o grupo de famílias amigas e pessoas que, por mais que essa criança até não fale ou não vai falar no nível que as crianças neurotípicas estão falando, as crianças já a conhecem, não é? Existem os vínculos, a gente tem amigos, colegas, aquelas crianças que por um acaso não são mais empáticas, aquelas famílias que não são mais empáticas, minimamente elas sabem que aquele aluno está no espectro, sabe que aquele indivíduo merece respeito, elas vão aprender desde cedo isso. Então vai ficar muito mais fácil esse aluno continuar na escola, permanecer na escola, se você não fica trocando de escola, porque esse aluno já está conhecido, não é? E passando por essa adaptação social, a própria adaptação escolar em si, não é? Que normalmente ela passa a ser mais necessária e mais evidente quando o aluno passa da série de alfabetização, porque até então o trabalho escolar é um trabalho mais lúdico, é um trabalho muito visual, então é um trabalho que o aluno com autismo costuma executar muito bem. O problema é que quando a série de alfabetização vai passando e esse aluno não alfabetiza no mesmo nível que a classe escolar, ele vai ficando para trás, não é? Então aí começam-se essas adaptações sim pedagógicas, e tem vários vídeos aí que a gente fala delas, não é? De adaptação de texto, adaptação inicial dos algoritmos matemáticos, das 4 operações, enfim, essas adaptações, essas nuances de adaptação que já tem que estar muito presentes a partir do 3º ano do Fundamental 1. E aí, se esse aluno tem essa adaptação vai sendo feita, foi o que aconteceu particularmente comigo. Eu comecei a fazer adaptação escolar a partir do 3º ano, adaptação mesmo, de ter que trocar a atividade do livro, de ter que mexer no livro, e aí a gente vê um grande erro das escolas, porque tem escola quando vê com a aluna do espectro, tira o aluno do livro e não volta nunca mais, porque não tem avaliação, não tem aonde esse aluno quer chegar, ele não acompanha, então não vou comprar um livro. É um grande erro fazer isso, não é? Tente o livro até o final, nem que o aluno abra o livro, ele dentro seja totalmente diferente, mas tente manter o livro, esse aluno vai se sentir pertencente a essa turma. Mas aí o que acontece? Muitas escolas tomam essa postura de tirar o livro, acabou. O aluno acaba não acompanhando mais a série escolar nunca mais, infelizmente, não é? Então, não recebe um material adaptado de fato, não é? Então, o livro não está adaptado. Então, o aluno vai fazendo, mas sem adaptação. Então, isso aí vai fazendo o quê? Que a família, quando olha um livro, não é? E vê que o livro está em branco, que essa adaptação, muitas das vezes, vou fazer uma adaptação oral, e aí, ou então dá a nota, tira o aluno da adaptação, ele vai terminar esse ciclo de Fundamental 1 sem aproveitá-lo ao máximo, não é? E aí, o que acontece? Esse aluno não vai para o Fundamental 2. Segunda coisa, falta de alfabetização, não é? Se esse aluno não está alfabetizado, se já é difícil ele se manter nas séries subsequentes às séries de alfabetização, você imagina no Fundamental 2. A própria família, olhe agora, para mim, infelizmente, não é? Mas, enfim, cada caso é um caso, tem famílias que optam, não é? Por tirar o filho da escola, não é? E agora isso é possível pela lei, não é? E aí, tira o aluno da escola e pronto. Esse aluno não volta mais para a escola, infelizmente, não é? Então, também não vai para o Fundamental 2. Então, a falta de adaptação, junto com a falta de alfabetização, faz com que esse aluno vá sumindo da escola, infelizmente, não é? A terceira coisa é a falta de capacitação, não é? Afinal de contas, canso de falar aqui para vocês, estou na minha 3ª graduação, cheguei ao doutorado em ciências, sem sequer ouvir falar de inclusão, por exemplo, né? Depois fiz administração, estou agora em matemática, e cheguei, enfim, estou tendo aula de inclusão, de educação especial, mas educação especial, legislação, não é? E pronto, não é? Direitos, ótimo, tem que ter essa disciplina mesmo. Mas, por exemplo, a gente não tem na licenciatura uma parte específica para abordar, por exemplo, a adaptação escolar, não é? E aí, então tá, vou fazer uma pós-graduação. Não é? A gente vai fazer pós-graduação, quando chega na pós-graduação de inclusão, a gente vê todos os tipos de CID, não é? Muito boas as pós-graduações, por exemplo, em autismo,
E aí você depois vai falar de inclusão, de lei de inclusão, o que tem que se exigir da escola e só se exige da escola e ninguém, por exemplo, ajuda a escola, não é? E aí quando não tem, por exemplo, um trecho que vai falar de adaptação especificamente, e eu falo porque para eu buscar essa formação foi muito difícil, não é? Porque é uma formação pulverizada, não é? Você vai beber muito das fontes terapêuticas, das fontes de ensino e das estratégias de ensino e aprendizagem do aluno do espectro e vai transcrevê-las para o conteúdo das licenciaturas, não é? Então, o professor não tem acesso a isso, porque normalmente quando o professor ele é licenciado, ele vai fazer um curso de licenciatura tal e vai entrar na sala de aula. Então ele não recebe essa formação de adaptação, não é? A lei de inclusão está trazendo essa geração de alunos incluídos agora, né? Nos anos agora de 2015 para cá, que os alunos estão chegando no fundamental, os poucos que estão chegando, não é? E aí você quer que um professor que se formou há 10 anos saiba fazer adaptação? Não, ele não sabe. E estamos aqui para ajudá-lo também. Porque eu, particularmente, vivi e vivo isso, não é, diariamente. E a dificuldade que foi para eu me capacitar em fazer essas adaptações, não é, para que elas de fato possam estar na mochila, possam de verdade estar acontecendo. Então imagina, para o professor é muito difícil ele se capacitar em adaptação, porque é algo muito pulverizado e que não está na licenciatura. E mesmo nas pós-graduações também não estão, porque exige o quê? Exige um diálogo de família, escola e terapia, não é? O terapeuta sentando com o professor e com a família para desenvolver junto as estratégias. Como que esse trabalho de casa pode ser feito? Olha, ele aprende na clínica assim. Então usa, por exemplo, o TIT, usa, por exemplo, as estratégias do ABA para melhorar a questão comportamental, para que esse aluno possa se engajar na atividade, por exemplo, é o que o terapeuta pode fazer. O que o professor pode fazer? Eu dou aula, avaliar o nível de leitura escrita que o aluno está e ver o nível, a série escolar que o aluno está. Eu canso de falar isso aqui. Então, se o aluno ele está no 5º ano, mas ele ainda lê como uma criança de 3º, eu vou fazer a questão adaptada como se fosse uma questão de 3º ano, porque é o nível escolar, a série escolar que verdadeiramente o aluno está. Só que isso, e a família, olha, ele fez esse trabalho de casa com muita autonomia. Esse aqui ele fez com uma ajuda parcial minha. Esse aqui ele fez uma redação, por exemplo, quando eu coloquei figuras para ele descrever cada trecho dessas imagens e aí ele conseguiu montar uma redação. Então, a gente precisa não apenas dessa capacitação, essa capacitação é difícil, como também o diálogo entre essas 3 partes, não é? E a gente sabe que isso, infelizmente, não é uma realidade, não é? A gente vê, por exemplo, escolas dizendo que são inclusivas. E uma escola que diz que faz a inclusão sozinha, fuja dela, porque a escola está indo contra o que a ciência fala, não é? Que ele precisa do engajamento familiar, sobretudo o que a literatura fala sobre alunos do espectro autista, não é? Vários trabalhos na literatura vão mostrar que o aluno do espectro ele só se desenvolve quando, por exemplo, a família se engaja. E aí, muitas das vezes, parece que isso fica dissociado, não é? Deixa a família lá sozinha, que eu vou tentar fazer aqui sozinho, e o terapeuta fica sozinho também no consultório, e quem se prejudica é a criança do espectro. Então, tem que haver tanto essa capacitação, essa troca de informações, porque essa informação, sobretudo de adaptação, é muito pulverizada, mas que se as 3 partes juntas se sentarem, eu tenho certeza que esse aluno que está aí no meio é o que mais vai se beneficiar. Ok? Então nada de escola dizer faço tudo sozinha, sou inclusiva, nada da família dizer sou eu que faço tudo sozinho, a escola é péssima e o terapeuta é péssimo, e muito menos o terapeuta ficar reclamando que, por exemplo, a família não tem engajamento familiar e que a escola não
não é inclusiva, ok? Se você, que é uma das partes do trinômio, está achando que as outras duas não estão como deveriam estar, chame para conversar e para ajustar, porque quem mais vai se beneficiar é o seu aluno, o seu filho ou o seu aprendiz do espectro autista. Ok? Se você deseja inclusão, você precisa conversar com essas três partes do trinômio. Se você, como eu, é professor, terapeuta e familiar, fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque eu, por exemplo, chego um professor de matemática e falo, olha só, já fiz adaptação aqui de matemática, pode continuar, caminha daí. História, ela pega aqui, a adaptação faz bem a tabela, parará. Mas se você não consegue ver por esses três lados, chame essas partes, faça o que você pode fazer dentro da sua parte, não é? Então, por exemplo, se você é familiar, eu vejo muito esse questionamento. Ah, mas eu sou família, eu tenho que me meter na escola? Não só pode, como deve, porque afinal de contas, você é o especialista no seu filho. Então, você, por exemplo, vai dizer, olha só, ela só aguentou fazer atividade aqui 30 minutos. Se você pega e dá essa informação, por exemplo, para a escola, já vai ajudar muito, por exemplo, na hora do professor planejar uma atividade. Então, marque uma reunião com a escola. Se a escola não te chama, vá à escola. Olha só, ela fez esse trabalho aqui com muita autonomia. De repente, a prova pode vir parecida, essas questões aqui estão num nível que ela consegue dar conta. Tem como me dar exemplos de questões para que eu possa fazer em casa, para que, de repente, para avaliação, ela consiga fazer aí com autonomia, ou com uma ajuda, a menor ajuda possível, porque afinal de contas a boa adaptação é aquela que o aluno consegue executar sozinho. Mas se essa adaptação não está 100%, só em você pensar nela e testar, já vai fazer com que, naturalmente, você consiga adaptar cada vez melhor. Então, há necessidade dessa conversa, não é? O professor, a mesma coisa. O professor não pode ficar sozinho, se matando, fazendo adaptação, até porque ele não tem só aquele aluno do espectro. Ele tem 25, 30 alunos a mais com diversas outras coisas, não é? Agora, dentro das salas, você tem vários CIDs juntos, não é? TEA, TDAH, TOD, dentro da mesma sala, não é? Então, imagina para o professor o que é ter que dar conta do aluno neurotípico e das diversas facetas da neurodiversidade dentro do ambiente escolar. Então, assim, se a família pega e se engaja, por exemplo, vai ajudar muito esse aluno do espectro, vai ajudar muito esse professor, não é? A pensar depois junto com a família e sim também com o terapeuta sobre as estratégias que podem ser feitas para que esse ensino seja continuado, ok? Então, capacitação e diálogo muitas das vezes falta nessas partes, não é? Terapeutas às vezes vão à escola uma vez no ano, numa avaliação, quando é cobrado, né? Quando se cobra um valor normalmente exorbitante, e que cuidado, terapeutas, lembrando quanto que está a cesta básica brasileira, então às vezes são preços exorbitantes. E isso é um absurdo, não é? No Brasil, enfim. E aí o terapeuta fica muito distante da escola, não é? Ou então quando vai à escola, só sabe fazer exigências, só sabe dizer que a família não engaja e que a família não engaja e que, por exemplo, a escola não é inclusiva e também não procura mudar isso, não é? Afinal, das três partes do trinômio, quem está melhor do que eu digo que está em mais condições, talvez, de ajudar, muitas das vezes vai ser o terapeuta. E ele talvez seja o que menos esteja ajudando. Então, precisamos sim ter esse diálogo e essa capacitação continuada. Até porque uma adaptação não pode ser algo estanque, não é? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Hoje já estamos fazendo a mudança na estratégia das perguntas objetivas para as perguntas discursivas, porque a gente já está desenvolvendo. Yasmin hoje já está indo para o 8º ano, não é? Já foi aprovada, graças a Deus, mas estamos fazendo o desmame de algumas matérias, né? Exatas é uma delas. Mas, enfim, exatas e biológicas são duas matérias que a gente realmente já pensa em retirar
um pedaço das adaptações a partir do ano que vem, né? E aí, por que isso é feito? Porque a gente está avaliando continuamente, né? E, enfim, aumentando o tamanho de texto para que ela consiga fazer uma redação com autonomia, porque ainda faz com recurso visual. Talvez vai ter que fazer para sempre, talvez, mas, assim, um bilhete, ir aumentando. Enfim, essa avaliação e essa adaptação, ela não é estanque, não é? Ela vai sendo atualizada. Essa necessidade de adaptação e essas nuances de adaptação, ela precisa ser atualizada. Então, a gente tem que estar se capacitando e olhando isso sempre, não é? Então, não é algo estanque para você ir só uma vez, por exemplo, terapeuta na sala ou na escola, e achar que aquela sua estratégia vai adiantar para os anos escolares todos. Não vai, não é? Familiar não é sempre a mesma questão de adaptação. Não é só colocar em questão objetiva. Se está em questão objetiva, será que essa questão objetiva a pessoa consegue discriminar? O aluno com dual de espectro está conseguindo discriminar? Porque se está, vamos aumentar um pouco o nível de dificuldade para que esse aluno possa evoluir, não é? Então, adaptações não são um processo estanque. Muito pelo contrário, são um processo que necessita que seja esmiuçado e melhorado e diminuído, que é o nosso grande objetivo a cada dia, ok? E deixei para o último o mais polêmico, não é? E que é a falta de quê? A falta de engajamento nas atividades educacionais, não é? E aí vou falar de alguns temas aqui que para alguns pode parecer polêmico, mas na realidade é sobretudo para você refletir, né? E aí eu começo falando com a família, né? Com as famílias, né? O que acontece? A gente ouve, por exemplo, as pessoas falarem que a criança tem que ficar 20 horas numa clínica. E aí tá ótimo, 20 horas fazendo terapia, não é? E primeira coisa para esclarecer, que 20 horas numa terapia não necessariamente são 20 horas fora de casa. E é isso o grande erro que as pessoas estão fazendo, não é? 20 horas de terapia são 20 horas de terapia, 20 horas, 10 horas, enfim, o que for possível, não é? São muitas pessoas não tem essa condição de ter 20 horas de terapia, não é? Então, acho que a esmagadora maioria da população brasileira, não é? Minha filha mesmo nunca conseguiu ficar 20 horas numa clínica, nunca, não é? E mesmo se eu tivesse condições financeiras, eu não deixaria que isso acontecesse, não é? Porque cadê a qualidade de vida, não é? Então, o que a gente infelizmente está vendo é essa loucura, não é? De tirar a criança da escola de manhã, se a criança estuda de manhã, no contraturno, todos os contraturnos numa clínica, e vai com a roupa da escola para a clínica, e da clínica vai para casa, e acabou. Aí o que está acontecendo com o material que está vindo da escola? Está ficando na mochila. Porque ninguém vai pegar uma criança que ficou 8 horas fora de casa, como uma pessoa que trabalhasse todo dia de 8 às 5, ainda para fazer um trabalho de casa de noite, não é? Então, o que está acontecendo? Os trabalhos de casa e as atividades educacionais não estão sendo feitas, porque a gente ouve muita hashtag aí, por exemplo, terapeuta não faz trabalho de casa, não sei quem não faz trabalho de casa, então alguém tem que fazer, não é? E quem normalmente faz o trabalho de casa é a família. Só que essa família também chega esgotada em casa, porque se ela leva a criança para a escola, vem correndo, tem que trabalhar, afinal de contas ela tem que pagar a terapia, e volta, e vai de novo para a terapia, e fica presa lá na terapia, trabalhando, enfim, se consegue trabalhar online, ou então voltando para o trabalho, ou então mandando alguém para essa terapia. Você acha que de noite esse trabalho de casa é feito com tranquilidade? Quando é feito? Né? O que a gente muito tem visto, esse trabalho de casa nem está sendo feito. Então, os pais acabam morrendo na beira da praia. Não é? Desculpe a expressão. Por quê? Porque esgotam a criança na escola, esgotam a criança no contraturno na terapia, e esse trabalho de casa não é feito. Então, o que acontece?
não vai ter como ter um diálogo escola, por exemplo, e família, não é? E a escola fica sem uma métrica para ver se essa criança está fazendo um trabalho de casa, está dando conta daquela atividade. Então o professor também não tem como fazer uma adaptação, se ele não sabe nem a linha de base, não é? Aonde esse aluno está, se ele está escrevendo, se ele consegue marcar no X, se ele tem pega, por exemplo, para escrever o nome dele na hora no topo de uma prova. Então, qual é a métrica desse trabalho, a importância desse trabalho de casa? É, sobretudo, ser a métrica para que as atividades escolares possam ser feitas, né? Então, muito cuidado quando essa adaptação, por exemplo, não está chegando... Então, muito cuidado com quando esse trabalho de casa não é feito, não é isso? Vou priorizar as terapias. Não é? Quando você prioriza as terapias, tente falar com as terapeutas, enfim, com alguém na clínica, de repente, que possa fazer o trabalho de casa, ou então, sinceramente, o que eu recomendo, que sejam diminuídas essas horas, talvez, em clínica, para que essa terapia seja passada para dentro de casa, para você contemplar essa atividade pedagógica, ou na clínica, ou dentro de casa, enfim, cada realidade é uma, não é? Então, não esquecer do trabalho de casa, ok? A segunda coisa é o professor em sala, não é? Se o professor não faz a atividade com o aluno em sala, fica longe do aluno, tem medo do aluno do espectro, ou deixa o aluno com o mediador, como se o mediador fosse um vigia do aluno com autismo. Isso é outro grande erro que acontece nas escolas. Então, o professor não sabe nem o que o aluno está fazendo. Ele não sabe se o aluno fez o trabalho de casa, ou se não fez, ou se não está fazendo atividade em sala, não vê a correção. Enfim, esse aluno vai sendo deixado de lado. Então, ele está incluído só a matrícula, não é? Ele só está indo lá pagando a mensalidade e indo para a escola, mas se cansando, porque ele não está aproveitando o seu tempo em sala. Então, tempo em sala é para ver, sim, a atividade que o aluno faz, o nível de adaptação que está sendo necessário em sala. Muitas das vezes, se o aluno copia do quadro, funciona bem e tal, então ele pode continuar, e aí a gente faz, normalmente é o que acontece, ele executa bem as atividades em sala e sim, a prova vai precisar ser adaptada, mas quando você está com o aluno ali, tem intimidade com esse aluno, fica tudo mais fácil na hora de fazer uma adaptação. Então, o acompanhamento das atividades educacionais em casa e o acompanhamento das atividades educacionais em sala, ok? E por que a gente está falando isso tudo? Porque se vai faltando adaptação, alfabetização, capacitação para todo esse processo e engajamento nas atividades educacionais, esse aluno chega nesse final do Fundamental 1, muitas das vezes, sem estar... Ninguém conseguiu, até durante o Fundamental 1, que é muito mais fácil você desenvolver esse modelo, porque normalmente são 1, 2, 3 professores, os modelos de adaptação, os modelos de exemplo de adaptação, que vão ser, sim, estendidos e melhorados não é? No Fundamental 2, minimizados no Fundamental 2, mas você já entrega para o Fundamental 2, se é na mesma escola ou se é numa escola diferente, você, quando já tem, olha, essa foi a última prova adaptada que o meu aluno com autismo fez. Quando o professor de Fundamental 2 chega, ele vai ter uma noção de por onde começar, não é? Que aí dá tempo desse aluno, esse professor começar a conhecer esse aluno, esse ciclo novo, como ele vai se constituir, mas que tem uma base vinda do Fundamental 1. Então, quando se tem um modelo de adaptação, quando esse aluno está alfabetizado e você fala, olha, vamos aprovar o aluno, até porque não pode reter, mas ele está alfabetizado como um aluno, por exemplo, ainda de 4º ano. O professor do 6º, ele já sabe que no termo, ou vai ter uma noção de como ele pode fazer essa cobrança das atividades educacionais. Aí, se ele é um aluno de 6º ano, por exemplo, mas como se fosse de 4º, eu vou tentar fazer modelos de questões como se ele fosse do 4º, não é? E a capacitação, obviamente, normalmente, se você já tem uma pessoa que faz a adaptação, ou se é você mesmo que faz a adaptação, você
capacitar quem for fazer a do Fundamental 2. Eu gosto sempre de dar o meu exemplo. Eu sou de exatas e biológica, então eu, no Fundamental 1, fazia adaptação de todas as matérias, não é? E no Fundamental 2, se precisar fazer, eu também vou fazer. Mas só que hoje, graças a Deus, eu tenho a mediadora, que é de humanas, que ela me auxilia a fazer essa adaptação junto com alguns professores. Então a gente senta junto, cada um na sua matéria, e os professores da matéria já passam os resumos, a gente já faz os mapas mentais, as adaptações, os modelos de questão e passa, e a gente tem essa parceria. Mas enfim, se você tem alguém que já faz isso no Fundamental 1, ele pode sim capacitar quem vai fazer isso no Fundamental 2, não é? E juntos continuar caminhando para que essa inclusão continue acontecendo. E famílias, quanto antes vocês se engajarem nas atividades educacionais, fazendo os trabalhos de casa, quanto antes professores, no caso o professor já vai ter mudado no Fundamental 2, mas você saber como esse aluno funciona dentro de sala, e passar, por exemplo, a coordenação do Fundamental 2, vai facilitar muito que essa inclusão no Fundamental 2 possa continuar acontecendo. E, Cristiane, poxa, um aluno no espectro no Fundamental 2 vai aprender tanta coisa que talvez para a vida não vá fazer sentido. Gente, por que o aluno do espectro autista tem que ir para o Fundamental 2? Porque qualquer pessoa merece ir para o Fundamental 2. Então, a gente tem que olhar aluno além do laudo. Até porque, à medida que os alunos e os aprendizes e as pessoas do espectro vão crescendo, a opção de ambientes terapêuticos vai diminuindo. Então, quando o aluno está na escola, sobretudo, fundamental, obviamente, para a autonomia, mas, sobretudo, para até uma forma terapêutica, não é? Ele vai à escola, ele vai pegar a mochila, ele vai para a escola, tem mais chances ainda de ser autônomo se ele estiver indo para o Fundamental 2. E você que, por exemplo, está me assistindo, que não... meu filho não foi para o Fundamental 2. Termine a alfabetização dele e não desista de engajá-lo numa atividade escolar. Se não é no Fundamental 2, talvez no EJA, enfim, alguma dessas atividades supletivas, não é? Tem muitos alunos que se beneficiam disso, mesmo estando mais velhos. E, sobretudo, que esse vídeo seja uma reflexão para que você, da mesma forma que eu consigo ver e estou vendo alguns alunos chegando no Fundamental 2, você também consiga ver o seu aluno, o seu aprendiz, o seu filho no Fundamental 2, ok? Grande abraço, mande mensagem no direct, muito obrigado pelo que eu estou recebendo aqui nos comentários também, e sobretudo, meu grande abraço aos alunos do Fundamental 2 no espectro autista, que vocês são muito guerreiros, vocês vão continuar, e que o Adaptação na Prática TEA seja apenas mais uma base para que vocês possam trilhar o seu caminho com muito louvor, com muita dignidade. Meu grande abraço a vocês. Fiquem com Deus.